Olá, pessoal. Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a história do pensamento geográfico. O vídeo está basicamente dividido em dois momentos. O primeiro vai ser dedicado à conclusão do tema, no qual a gente vai apresentar a geografia na Idade Contemporânea, e o segundo vai ser relacionado à compreensão desse tema a partir de alguns exercícios. Lembrando que nós já demos início a esse assunto, trazendo a construção inicial sobre a evolução do pensamento geográfico, compreendendo como que se dava o pensar geográfico desde os povos da antiguidade, passando pela Idade Média, Idade Moderna. Identificamos diversas evoluções que a prática geográfica admitiu até a sua concretização enquanto ciência, as diferentes vertentes que o pensamento geográfico pôde admitir, e agora, passando por uma análise final, a gente chega na compreensão da geografia na Idade Contemporânea. Esse período ele vai estar diretamente retratando a questão atual da história da humanidade e, consequentemente, é inevitável a gente não fazer uma associação com a evolução dessa geografia. E por causa dessa inevitável relação que a gente faz, torna-se totalmente inviável, nesse momento, fazer uma análise como era o pensamento inicial da geografia, lembrando aquela geografia descritiva, e agora a dimensão de descrição ela perde espaço e entra em jogo a relação entre sociedade e natureza para esse período da geografia. A geografia contemporânea ela vai delinear através dessa relação homem-natureza. Essa relação ela emerge novos sistemas sociais e esses vão se aprimorando, né, pela natureza e, consequentemente, eles vão se reestruturando. Nesse momento mais atual, a vertente da geografia, principalmente no início do século XX, que ganha um destaque é a geografia quantitativa. Ela vai ser baseada em modelos e fórmulas matemáticas para explicar todos esses fenômenos geográficos por meio de tabela, por meio de gráficos. Existe uma centralidade principal no conceito de espaço, só que esse conceito ele vai ser compreendido por meio das localizações, por meio das distâncias. E esse fator faz com que essa ideia da geografia quantitativa seja muito criticada, porque como ela vai apresentar por meio de tabelas, por meio de dados, ela se torna muito reducionista e não vai conseguir captar todos os problemas sociais até então da época. Por isso, ela é criticamente vista de uma forma não tão positiva, pelo fato dela ser reducionista nesses aspectos sociais. Já na metade do século XX, diante desse contexto de desigualdades, diante desse contexto até mesmo de atraso econômico, entra em jogo o agravante social. Aí entra em cena a geografia crítica, que por sua vez vai trazer as concepções dessa realidade social. Um autor que vai abraçar essa questão de uma forma maravilhosa é o Milton Santos, trazendo a concepção do espaço enquanto um conjunto indissociável de sistema de objetos e sistema de ações, trazendo um fator bem politizador e até mesmo um caráter de denúncia para essa vertente da geografia, né?
E já no final da década de 70, a gente tem o ressurgimento bem mais aprimorado de uma geografia humanista. Nessa geografia, o espaço ele é visto com uma menor objetivação, existe uma percepção enorme do espaço vivido, o espaço experienciado, e a valorização da subjetividade, ela é um marco para esse momento. A gente pode concluir que esse processo no qual a geografia se insere, se desenvolve na idade contemporânea, ela está diretamente relacionada a aspectos da sociedade e natureza. E isso gera processos socioespaciais que irão exigir uma nova maneira de você pensar e repensar a geografia, bem como a prática geográfica, para que ela não perca o seu compromisso, tendo em vista o conhecimento do mundo e as explicações em torno dessa relação sociedade e natureza. Para a gente conseguir fixar esse assunto, agora a gente vai trabalhar com 3 exercícios, tá? O primeiro é simples. Explique a relação do determinismo com os princípios da escola alemã. Uma resposta ideal para essa questão, primeiro é a gente informar que o determinismo vai estar diretamente associado a essa influência do meio com os seres humanos. Podemos dar o exemplo da noção que se tinha da sociedade europeia, diretamente influenciada por um aspecto climático, que a partir daí, nessa concepção, traria os homens mais fortes, homens guerreiros, e esse fator já seria em oposição àquelas sociedades que se encontram em áreas de clima mais tropical, onde não teria essa necessidade de uma sobrevivência em função do fator climático. E como que a questão do determinismo vai estar associada à escola alemã, basta a gente informar que os principais pensadores desse tipo de corrente foram o Humboldt, o Ritter, o Ratzel, que são os principais personagens da escola alemã. Vamos para o segundo exercício. Sobre as principais contribuições à geografia, à ciência geográfica, associe as colunas. Aqui a gente tem os grandes pensadores do período grego e as diversas contribuições que eles nos deram. A resposta fica nessa seguinte ordem. Quem afirmou que a Terra era esférica foi o Aristóteles. As primeiras propostas associadas ao geocentrismo está ligada ao Ptolomeu. O cálculo da circunferência da Terra, o Erastótenes. A criação das coordenadas geográficas, o Hiparco. E, por fim, todo um processo associado a você descrever as suas experiências, um grande personagem para contribuir nesse período foi o Estrabão. Para a gente terminar, terceiro exercício, são apresentadas a seguir algumas considerações sobre a ciência geográfica. Marque V para as falsas e F para a verdadeira. Primeira questão. O objetivo da geografia, tradicionalmente, tem sido a localização dos fatos na superfície terrestre, a relação entre os fatos de ordem natural e as inter-relações entre os homens e o meio natural. Segunda afirmativa. A geografia entende, por organização do espaço, o arranjo do meio ambiente ao desenvolvimento das potencialidades da sociedade, segundo a cultura. E a última questão, ela vai estar relacionada à geopolítica, é o ramo da geografia econômica que busca explicar a expansão pela superfície terrestre da influência dos grandes grupos econômicos e dos países a eles ligados, em função dos recursos naturais existentes. Vamos ver a resposta? Fica da seguinte forma.
As duas primeiras alternativas estão corretas e a última não é correta porque a geopolítica ela vai se desenvolver a partir da geografia política. Relembrando que a geografia política vai estar diretamente associada ao conceito de território, a você conhecer e fazer uso por meio desse conceito, e a geopolítica já está mais associada a aspectos de estratégia. Encerramos aqui essa nossa conversa referente à evolução do pensamento geográfico. Conseguimos compreender como essa prática geográfica evoluiu ao longo do tempo e a todas as contribuições para a gente conseguir chegar à definição atual. Galera, até a próxima!